Olá, boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos ao projeto RP Conecta Você. Olá, professora. Você continua sem som, tá me ouvindo? Nossa! Tenta colocar o fone. Mariana! Traz um carregador para mim. Agora sim, Christian, tô te ouvindo. Eu também estou te ouvindo, professora. Traz um carregador. Cadê o seu? Tá na Oi, mochila. Má, tudo bem? E aí, professora, agora tá... Agora tá legal, acho que eu só preciso ver o negócio da luz aqui. Como é que tá? A luz tá boa, né? A minha luz aqui no quarto é muito baixa. Eu tô no quarto das filhas. Tá bom. Lindo, subi. Boa tarde, Antônio, Fábio Leite. Melhor a luz aí, professora? Eu tô eu tô te vendo, tô te ouvindo bem, mas tá com um pouquinho de eco só. Vê como é que tá agora. Tá melhor agora? Tá melhor. Eu vou também pôr o meu fone para ver se ajuda. Só um instantinho. Não, eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô. Ah, então tá bom. Então melhor sem mesmo. Você acha melhor sem? Vou tentar... Vou tirar aqui novamente pra ver. Vamos ver. Oi, professora. Como é que tá Melhorou. agora? Melhorou? Melhorou. Tá menos eco. Encostar a porta. Bom, pode ser que tenha visita aqui para mim, viu? Visita de criança. Ah, não, eu tenho duas filhas também. Uma de 11 anos e uma de 17. Cara, Seus é bebês ainda, né? são Seus são pequenininhos. Marcela, que foi minha aluna muito querida, tá falando que tá melhor sem o fone. Beijo, Mar, saudade. Eu tento colocar o fone, acho que às vezes funciona, tem hora que não funciona. É assim. É estranho. Mini stakeholders, com certeza. Estamos aprendendo. Eu estou aprendendo pessoalmente, né? A Mas Carol já tem uma larga experiência aí nessa sua caminhada como professora acadêmica. Eu sou só profissional. Eu tenho mais experiência analisando os outros do que fazendo eu própria, né? Sempre assim. Eu estava falando para a Dani do Rio de Janeiro, querendo ou não, eu como RP, eu sou muito bastidor. Para ter ideia, eu não consigo, eu ainda estou aprendendo ainda a gravar vídeos. Né? Esse negócio de live para mim, o pessoal começou a me convidar, mas eu falei, gente, assim, vamos lá, mas eu sou muito bastidor. Meu negócio é colocar as pessoas para falar. Eu até falo isso pro meu amigo que trabalha comigo na prefeitura. Eu falo, Marcelo, você tem que ir lá na frente, você primeiro, você é uma cerimônia. Mas eu coloco você para falar. Eu sou só que arruma a mesa, que deixa todo mundo no lugar certo, né? É que agora, em tempos de pandemia, a gente está se reinventando, né, nesse sentido. Eu estou dando aula online, por exemplo. Né? Então, Vários amigos meus estão fazendo isso. Tudo se transformou bastante, né? Exatamente. É bem por aí. Eu acho que assim, você se reinventar, de criar novas dinâmicas. E detalhe, a gente sempre tem uma vontade, eu pessoalmente. Eu criei um canal lá em 2015, 2016, e o canal ficou esquecido. O blog, vira e mexe, posta alguma coisinha, mas ficou largado. Então, assim, talvez que esse momento agora você acaba reativando tudo e de repente dá um novo start, né, professora? É isso aí. Bom, chegamos às 4h07 aí. Se quiser, vamos dar início. Professora, primeiro te mandaram um beijão. A Lilian
que é a coordenadora da Unisantos de Relações Públicas. Eu falei, Christian, na mesma hora eu estou em reunião, mas manda um beijo para a Carol, porque assim, ela é uma fera. Obrigada, que honra. Obrigada. Um beijão pro pessoal daí de Santos, de região. Aqui nós temos duas faculdades, né, que fazem RP, né, então é um momento dessa coisa de trocar realmente informações, né, professora? Com certeza. E é bom que a gente tenha esse tempo para fazer isso, né? Assim, a gente consegue se organizar mais para isso, né? Porque a gente está necessariamente mais dentro de casa, né? Então, é uma baita oportunidade. Então, meus amigos que estão entrando aí na live, é uma live essencial, sensacional, com a professora pós-doutora Carol Terra, que tem, assim, eu utilizo, inclusive, as falas dela em algumas palestras que eu faço pelas faculdades. Aquela sua fala da Garoto, que a influencer recebeu a partida da Garoto. Quando alguém me pergunta sobre mídias sociais, meu exemplo é Carol Terra. Não adianta. Me falaram sobre isso, eu falo assim, pesquisa, fala com Carol Terra. Inclusive é super acessível, falo do meu artigo de pós-graduação, que teve uma pitadinha de Carol Terra. Então, assim, para mim é uma honra recebê-la no meu projeto RP Conecta Você. É um orgulho imenso ter você aqui comigo neste momento e passando um pouquinho da tua experiência como profissional de relações públicas. Obrigado, professora. Eu que agradeço, Christian. Obrigada pelo carinho, pela confiança, por lembrar aí essas ações. Sempre um prazer. Mandar um beijo aí para um monte de gente legal que eu tô vendo. A Fran, que estudou comigo, a Gi, minha amiga de infância, de Berno, o João, meu parceiro de grupo de pesquisa, o Tico, um monte de gente. Tico Marcondes. O Tico, que legal. O Tico, eu conheci ele no RP Wiki, em 2014. A gente fez um grupo... Tava em tudo que é evento. O negócio falou em evento, o Tico é a pessoa. Com certeza. Ele veio aqui no evento que a gente fez. O Versátil cobriu um evento que a gente fez aqui na Baixada Santista, na área de turismo. Era o Conherp e o Versátil eram parceiros do projeto. Então, assim, o Tico acompanhou, veio aqui com a gente, fez todo um trabalho. A gente foi em Taubaté dar uma palestra juntos, da Unital, né, no 18º Café União de Taubaté. Um beijo pro pessoal de Taubaté. E, esses alunos hoje estão formados, né? Foi em 2016, se eu não me engano, Tico. E aí, hoje, esses alunos que estão formados estão aí no mercado de trabalho. Legal. Professora, para a gente começar a brincar aqui, como eu comentei com você, pelo que a gente conversou nas perguntas, eu acho que não pode deixar de falar, as mídias sociais hoje, elas estão muito em foco, né? Principalmente com as lives, com tudo que está sendo feito. Mas o que você acha dessas pessoas que usam, se essas pessoas estão usando conscientemente a internet e as mídias sociais? Bom, vamos lá. Acho que não é a pandemia que faz com que as pessoas usem bem ou mal, né? O fato é que as pessoas estão usando mais mesmo. Tem N pesquisas que revelaram o uso maior de redes sociais, não só de redes sociais, da internet como um todo e do ferramental que envolve a internet, né? Então, Sim. Por exemplo, a gente também tem visto um aumento do streaming, né? E de todas basicamente das ferramentas que envolvem aí o ambiente digital. Agora, em relação a bom uso ou não, isso é extremamente polêmico, extremamente questionável, né? Tem muita coisa rolando, assim, qualquer fala de qualquer figura pública, celebridade, influenciador, ou mesmo alguém da seara política, é imediatamente analisada pelo montante das pessoas, né, que estão online. Então, essa questão dessa cultura aí do cancelamento, esse julgamento, essa inquisição que se tornou a internet, a gente acaba vendo com mais força agora. Porque também nós estamos mais conectados, a gente está acompanhando as coisas mais no ambiente online, né? Então, isso acaba aparecendo muito. Mas bom Sim. uso mesmo é algo bastante delicado, né? Pra gente falar também. E também, assim, quem sou eu para julgar se alguém está fazendo bom ou mau uso, né? O fato é que as pessoas estão usando mais.
Não, quanto a isso, você estuda sobre isso, acho que é um pouco da tua vida, tanto na tua empresa, na Force, quanto como a professora acadêmica, você utiliza isso muito, né? Você dá, como eu te falei, eu utilizo você como exemplo. Se alguém perguntar sobre mídias sociais, para mim, a Carol Terra, eu acho que falaria sobre qualquer assunto. Eu assisti sua live na semana passada, dia 1º, e você falou sobre o caso tão falado aí na mídia da Pugliese. Como é que a gente pode fazer essa gestão de crise? Depende dela ser, como você colocou, seja um político, seja uma celebridade, mas como gerir essa coisa? Porque assim, caiu na mídia, caiu na internet, é um rastilho de pólvora, não tem como mais controlar. Como é que a gente pode gerir essa crise? Persona e também das empresas, professora. Legal, Christian. Acho que é um tema muito atual, muito latente, né? E essa gestão de risco e de crise, né? No caso de acontecer alguma coisa nesse sentido, ela começa antes da presença digital em si da pessoa. Né? Então, ou da pessoa, ou da entidade, ou da organização, né? Então é importante que se tenha esse planejamento. Então é um passo prévio mesmo. Bom, especificamente falando do caso da Gabriela Pugliese, da influenciadora, ela não foi a primeira crise que ela vivenciou. Muito pelo contrário, ela já tinha vivido outras problemáticas envolvendo falas dela, envolvendo situações que ela tinha se envolvido, né? E assim, uma das máximas também de gestão de crise no ambiente digital é exatamente a pessoa também aprender, a pessoa, a instituição, a organização, ela aprender com o que ela já viveu, com situações que ela já passou. Né? Então, a Gabriela, ela foi, né, nessas situações, ela foi muito impulsiva, muito inconsequente. E isso fez com que essa crise agora viesse à tona com alguma força até maior. Ela já tinha um histórico. Talvez se o histórico dela fosse diferente, se fosse um histórico positivo nesse ponto de gestão de crise, talvez essa crise que ela tivesse vivenciado não tivesse vindo tão forte e ela conseguisse contornar e talvez aquele posicionamento que ela tivesse dado fosse suficiente. Como ela já tinha um histórico ruim, né, negativo de outras crises, ela acabou sendo amplamente penalizada, ou na linguagem da internet, ela foi cancelada, né, pelas pessoas e tudo mais. E aí ela, apesar dela ter feito um posicionamento, que essa é outra coisa que as pessoas falam bastante, né? Ah, mas ela fez um posicionamento, né? Só que o posicionamento não foi suficiente. Então, apesar dela ter feito esse posicionamento, ela continuou sendo muito criticada e ela acabou perdendo os patrocínios e as parcerias que ela tinha com as marcas. Eu li em uma matéria, agora não me lembro bem a fonte, se não me engano foi na Forbes, e o montante de perda dela somou 3 milhões de reais. Então, quer dizer, é uma perda muito significativa, né, para ela. Ela acabou perdendo quase todas as marcas que estavam junto dela ali. E ela se assustou com a repercussão extremamente negativa disso tudo e acabou saindo, né, do Instagram. Ela acabou trancando lá o perfil dela de Instagram. E o que deu margem também para as pessoas falarem mais ainda a respeito dessa postura. Então, o que a gente vê no caso da Gabriela é que ela não tinha lá um processo de gestão de crise. Muito embora ela fosse uma influenciadora digital, hoje em dia a gente tem que prever situações de crise não só para as grandes organizações, mas também para qualquer agente que tenha presença e influência no ambiente digital. E era o caso dela. Né? Então, acho que ela pecou bastante nesse sentido. E agora ela está fora lá do Instagram, né? Penso eu que ela deveria fazer uma análise da trajetória dela, daquilo que ela passou, ficar um tempo fora de fato, né? Para depois ela voltar com efetivamente uma estratégia de relacionamento, de presença, de conteúdo, para ela voltar e ter sucesso. Do contrário, ela vai se envolver numa crise atrás da outra. Aí entra aquela frase máxima do Guilherme Alf, todo mundo precisa de um RP, vem por aí. Professora, entrando até nessa linha
Hã? Ela estava precisando mesmo de uma assessoria. Com certeza, boa, muitos né? precisam, né? É. Até continuando nessa linha de influencer, como é que você viu essa... Assim, eu não assisti o Big Brother, eu assisti acho que no começo, mas depois eu parei, para mim era um monte de atores que se faziam ali. Como eu estou acompanhando um pouco do LinkedIn, eu comecei a ver muitos comentários sobre essa última edição agora de 2020, né? Falando dos casos, principalmente da Manu Gavassi e da Boca Rosa, né? A Bianca, que usaram muito bem as mídias sociais. Então eu comecei a assistir, até, lógico, para discutir, para também fazer esse comparativo com a mídia. Só que tinham tanto os influenciadores quanto os não influenciadores, né? Pessoas que eram convidadas. Inclusive, quem ganhou foi uma convidada, uma inscrita. Como é que você viu esse trabalho da Rede Globo de trazer a TV para as redes sociais? Como é que você analisa essa gestão do Big Brother Brasil 2020? Olha, tem vários pontos aí, né? A Globo, não é de hoje que ela tem uma estratégia de presença no ambiente digital. A Globo, ela tem aquele aplicativo dela que se chama Globoplay, que é também um aplicativo de streaming, mas é também um aplicativo em que eles fazem absolutamente todas as interações com os programas, né? Então, assim, você quer votar no Big Brother, você tem que entrar ali, você tem que... Para você poder fazer qualquer movimento de participação, você tem que ter o aplicativo, e o aplicativo ele serve como o grande hub da Globo no ambiente digital. Então, não é uma movimentação inicial, né? A Globo também, em outras tramas, outras novelas, eles já experimentaram alguns movimentos de interação via redes sociais. Então, tinha uma novela que a personagem da Mariana Xavier, ela era uma revendedora da Natura e ela tinha uma presença no Instagram para fazer essas vendas de produtos. O que foi uma primeira ação de cross-mídia ali que a Globo fez, né? Agora, numa das últimas novelas das 9, a Globo também tinha uma personagem que era influenciadora digital, que era a personagem da Paola de Oliveira. E essa personagem também tinha um perfil no Instagram. E eles faziam também a mesma coisa, uma continuação daquele diálogo, do que acontecia na novela, ia para o Instagram, né? Ela fazia os looks, e ela agia como se ela fosse uma influenciadora de carne. O comercial, não sei se você lembra, uns comerciais da Fiat, saiu da Paola Oliveira e entrou para Vivi Guedes. Exatamente. Que era a personagem da Globo. Então, eles fizeram uma associação, saiu deu um comercial na novela, logo na sequência do comercial entrou o comercial da Fiat, que era trocando a Paola pela influência digital, né? Exato. Então, assim, já tinha esse movimento, né? Agora, com o Big Brother, nessa última edição, a Globo, eu acredito que ela tenha utilizado uma estratégia muito acertada, né? Porque ela convidou alguns influenciadores digitais e esses influenciadores digitais trouxeram com eles uma audiência que estava com eles só no ambiente digital e trouxeram para a TV aberta, né? Essa foi uma das edições que bateu o maior número de recordes ali, né, em termos de números, né? Votação, até pela pandemia também, né, professora? Patrocínio, né? Um monte de... Foi muito acertada essa estratégia de trazer esses influenciadores para dentro do programa. E aí eu tenho acho que foi no último programa, né? No último dia do Big Brother, um aluno meu até que sinalizou, que viu isso. Ele falou assim, professora, a pessoa de marketing ali da Globo falou que nos intervalos comerciais do Big Brother, os anunciantes eram players do ambiente digital. Então, quem estava anunciando ali são os grandes players do digital, tipo Netflix, tipo Amazon e tudo mais. Né? Então, isso também mostra a força que a Globo conseguiu trazer para aquele programa. E bem ou mal, né? A gente não pode ser inocente, achar que a gente tá numa bolha, né? Bem ou mal, a televisão aberta, ela é a mídia que atinge lá 90 e tantos % dos lares brasileiros. Nós não temos esse mesmo alcance com a internet, né? Então, a televisão aberta aqui no Brasil ainda é um veículo de extrema importância, de extremo alcance, de extremo impacto. Eu acho que eles foram, assim, inteligentes ao querer trazer essa coisa desse burburinho do digital para dentro de um programa
ao vivo deles, né? Um programa de reality show e tudo mais. Eu considero uma estratégia super acertada da parte deles. Tanto que eles acabaram usando, tanto todo mundo fala, queria estar naquela casa, porque lá você podia fazer tudo, você podia se abraçar, você podia curtir, e aí, tanto que, não sei se você percebeu, lá a maioria das ações estava sempre linkada com o QR Code. Então, a roupa que era usada, você acessava e era vendida na sequência, o PicPay, né, os patrocinadores, tanto que eu li, eu não lembro especificamente, que o valor de cada patrocínio foi em torno de 42 milhões de reais. Eles tiveram 100 patrocínios fixos no programa, né? Então, assim, imagina isso em gestão. E eu acho que a pandemia acabou ajudando, somente nos números, somente recorde, né? Daquele 1,5 bilhão de votos. Né? Então, a estratégia que foi feita para eles, eu acho que foi... E trazer também, não sei se o Portugal lá... Ai, fugiu? Rafael Portugal, da interação que era feita ao vivo. Né? As pessoas entravam em contato para brincar ali, né? Então, acho que também isso foi uma grande sacada deles, que trazer o cara que era de um canal, né? Um canal super forte, né? De humor, digital, né? Para ter. Acho que são sacadas. Com certeza, que aliás, isso que você acabou de falar vem ao encontro aqui do que a Marcela está perguntando, né? As redes sociais só falavam de BBB. Você acha que o isolamento potencializou a estratégia? Eu acho que com certeza, né? Acho que o isolamento foi um fator de potencialização de audiência, de interação e tudo mais. A gente nem... mas é o tipo da coisa também que a gente nunca vai conseguir analisar, né? Assim, fora daquela realidade, né? Porque a gente não tem como falar assim, e se esse mesmo formato tivesse fora da pandemia, será que teriam os mesmos números? Não vamos saber, né? As pessoas estavam todo mundo em casa e acabavam não fazendo. Aí uma das perguntas que eu acho que é interessante, até puxando a internet também, qual a sua opinião sobre esse projeto do Jornal Nacional, Solidariedade SA, que as empresas estão, ao invés de fazer um anúncio no intervalo do jornal, que é pago, né, e é um valor bem alto até pela audiência do Jornal Nacional, eles estão fazendo doações. Como é que você consegue visualizar isso? Isso é interessante, ao invés de fazer essas nas mídias, isso também está sendo potencializado nas mídias sociais. Esse trabalho que está sendo feito. Acho que o grande lance aí é a mudança de formato, né? Então, nesse caso específico, a gente muda o formato de anúncio publicitário para uma estratégia de assessoria de imprensa, né? Porque para aparecer ali nesse Solidariedade, você tem que ter pautado alguém de dentro do Jornal Nacional para que aquelas pessoas também tenham acesso ao que aquela organização está fazendo em termos solidários ou de responsabilidade social, no caso, né, diante da pandemia. Mas eu acredito assim que uma coisa também não exclui a outra, né? Assim, a estratégia publicitária daquela da Ambev, por exemplo, ela pode continuar em outro momento e ainda assim ela aparece ali naquele Solidariedade em função da produção de álcool gel e tudo mais. Né? Ou das construções de hospitais que eles estão fazendo e tudo. Então, acho que tem essa questão de contexto, de momento, né? Então, o momento ele pediu, inclusive, para que o formato do Jornal Nacional fosse diferente nesse sentido e incluísse um quadro que dê vazão para as organizações que estão ajudando no combate. Né? Então, mas assim, isso, por exemplo, não é uma prática que a Globo tem. Né? A Globo, quando ela vai falar bem de alguma ação organizacional, ela não menciona o nome, né? Ela chega a entrevistar a pessoa e fala, executivo, sei lá, executivo de comunicação da empresa, ou diretor-geral da empresa. Ela não escreve, mas não... Exato. Então, assim, é uma mudança em função do momento. A gente não sabe se isso é algo que vai perdurar, porque é uma política também deles isso, né? É uma política de não mencionar o nome da organização. Excepcionalmente é nesse quadro, né? Mas eu acho um quadro muito bacana. E é uma chance, né, da organização conseguir dar vazão ali para
as ações de responsabilidade social, ou beneficentes, ou solidárias que ela está fazendo nesse momento. Mas tem que ser significativo também para aparecer. Né? Você vê se falando sobre a marca, no caso do RB Brasil, que é Red Bull, eles não falam Red Bull, que é uma marca. Eu lembro que em algumas campanhas, o pessoal começou a colocar os logos, porque a Globo, ela tampa a marca. Então, começaram a colocar no ombro para as pessoas, não tinha como tampar. Sim, ou no boné. Muita gente usa o boné também. Exato. Eu cheguei a ver uma matéria referente aos times de voleibol, que a maioria são patrocinados por uma empresa. E aí, voleibol de Taubaté, era Taubaté Rexona, Taubaté, e a Globo e a mídia não evitava falar sobre o nome das empresas, né? Então, as pessoas falam, mas espera aí, eu estou patrocinando e não posso aparecer? É bem complicado isso. É uma política forte, né, da mídia, numa tentativa também de fazer com que essas grandes organizações, essas grandes marcas anunciem, né, nos intervalos e nos formatos que eles dispõem. Mas, enfim, olha como o contexto acabou mudando até isso, né? Nesse quadro em específico. Eles mostram a empresa... não sei se você lembra, o meu artigo de pós-graduação, eu fiz gestão de marketing e serviços. Eu fiz um comparativo com uma TV, né? Eu trabalhava num canal chamado Canal Indústria Brasil, e ele mostrava a facilidade das empresas. Então, a ideia do programa era mostrar as empresas da mais leigo possível. E aí, no final, eu falei, poxa, a mídia, ela dificilmente vai dizer que a empresa fez tal coisa. Mas se teve um acidente na empresa, ela divulga. Ela fala mal. Então, o que vende, eu até estava conversando isso na época com o nosso produtor, eu falei, poxa, a gente faz uma matéria tão bacana e a TV não divulga. Não há essa via, né? E é com relação ao contrário, se acontecer qualquer coisa de ruim, eu até trago para a minha história de hoje, que, por exemplo, algumas cidades existe uma matéria, a mesma coisa foi feita numa cidade, só que a outra, como ela tem uma parceria com a TV e o jornal da cidade, ela divulga na mídia. E a empresa a outra cidade fez a mesma coisa, até antes dessa, e ela fala, não, o que aconteceu de ruim aqui eu vou falar, mas o que é bom eu não vou utilizar isso, né? Essa sempre foi a máxima, né, principalmente da televisão, né? A mídia impressa não trabalha dessa forma, a mídia eletrônica ou a mídia online também não, mas a mídia clássica, a televisão, ela tem essa política, né, por tradição e tudo. E é engraçado isso que você está falando, tem até pesquisas que falam, né? Agora eu não vou saber os números exatos, mas tem pesquisas que falam assim, quando um conteúdo ele é bom, positivo, ele tem um engajamento X. Quando o conteúdo é negativo, o engajamento chega a ser tipo 11 vezes maior, né? Então, assim, o conteúdo negativo, ele engaja, ele viraliza, né? As pessoas compartilham. O que é triste, né? Porque o que é bom também deveria aparecer, né? Enfim. Tanto que existe. Eu fiz um curso de vendas e o pessoal falava, se você falar mal do produto, 10 pessoas vão saber. Se você falar bem, 2 pessoas vão saber. Então, assim, olha a diferença, né? Então, o ruim acaba se sobrepondo. Entrando nessa linha, professora, uma das perguntas que eu meio que elaborei aqui, até pelo Dia das Mães, que foi domingo agora, essa é uma matéria gigante no Jornal da Cidade, aqui na tribuna, falando do bug que houve nos restaurantes. Porque, assim, a maioria das pessoas pediram comida delivery, só que, por exemplo, os restaurantes que estão acostumados a servir, só que no seu espaço e delivery. Só que foi tudo delivery. Então, teve restaurantes que abriu 11 horas da manhã, já tinha 40 pedidos. Com meia hora já tinha 200. E não conseguiram atender. Chegaram a entregar, estava programado para entregar 1 hora da tarde, entregaram 6 horas da tarde. Nossa. Né? E aí houve uma reclamação, assim, pratos devolvidos, a pessoa falou, eu não quero jantar, eu queria almoçar. E assim, são restaurantes, professora, com 30, 50 anos de experiência, não são restaurantes que acabaram de abrir. Como é que a gente pode ajudar na reconstrução da imagem desses restaurantes? Porque, assim, não tinha motoboy para entregar, mas os restaurantes também não se prepararam, apesar de saber que iria realmente haver uma demanda maior,
mas nenhum restaurante se preparou para o turbilhão todo. E acabou tendo uma repercussão muito, muito negativa na região. Inclusive, a jornalista nem cita o nome dos restaurantes. Ela fala assim, respeito aos restaurantes por terem tanta tradição na cidade, na região, eu não vou citar nenhum deles. Aconteceu isso na cidade. Como é que você vê isso, professora? Olha, assim, acho que também não ficou isolado só a Santos, não, viu? Eu, infelizmente, passei por uma experiência similar domingo. Também fiz pedido aí pro meu almoço. Eu consegui almoçar, mas chegou bem tarde também, viu? E aí eu cheguei a ligar também no restaurante, perguntei. O fato é que esses empreendimentos faltou um pouco de planejamento a eles, né? Eles sabiam que eles iriam ter uma demanda muito superior de entrega ao que eles sempre tiveram, em função de todo o cenário, né? E infelizmente acho que eles não conseguiram não conseguiram fazer um planejamento mesmo de entregas. E aí toda essa problemática acabou se transformando em crise para eles, né? Uma crise de imagem e que eles vão ter que solucionar. Eu acho que a partir de agora assim, o que as pessoas esperam, né? As pessoas não esperam simplesmente um pedido de desculpas. Pedido de desculpa todo mundo sabe dar, né? O papel, ou o eletrônico, ou o Instagram, aceita tudo, né? É isso que eu te falar, fizeram isso também. Então, mas assim, só o pedido de Alguns desculpa não fizeram. soluciona. Mas a pessoa falou, você acabou com o meu Dia das Mães. Pois é, então. Agora eu entendo que, assim, adicional ao pedido de desculpas, tem que haver um plano de ação. E esse plano de ação tem que ser tornado público, tem que ser transparente. Então, assim, quais são as medidas que vão ser tomadas para que aquela problemática não volte a acontecer? Né? É uma gestão de crise. É uma gestão de crise localizada para um pequeno negócio, mas né? Um pequeno, um médio negócio, enfim. Então, as pessoas querem ver como é que isso vai ser solucionado. E aí, do ponto de vista do relacionamento com o cliente, de repente, esses restaurantes poderiam pensar em ações específicas para quem sofreu com isso. Né? Então, um desconto numa próxima compra, o envio de um mimo, né? No mesmo delivery. Eu, por exemplo, nesse delivery que eu pedi, chegou mais de uma hora atrasado, mas eles mandaram 2 docinhos ali, sabe? E além, não é nem mandar o doce, mas assim, o mais interessante seria se com o doce viesse junto um pedidozinho de desculpas, né? Olha, lamentamos profundamente pelo atraso, infelizmente a gente estava sobrecarregado aqui, etc. Então, assim, acho que tem que ter alguém que pense nessa situação, né? Não é a pessoa que está lá no operacional fazendo comida e mandando aquilo para o delivery. É alguém que pensa na estratégia da marca, na estratégia de relacionamento, que vai ter que fazer isso. Né? Então, assim, a partir de agora, então, na minha opinião, para a gente fechar essa questão, além do pedido de desculpas, a disseminação aí do plano de ações, né? A divulgação do plano de ação de como é que ela vai resolver aquele problema, uma estratégia de relacionamento com quem foi prejudicado, né? E quais são aí esses próximos passos para que aquilo não volte a acontecer. Que o Dia das Mães é o dia mais importante. Tanto que eu ouvi no final da matéria falar assim, gente, está chegando o Dia dos Namorados. Exatamente. Se preparem. Tem a próxima data, né? E a próxima data também é uma data em que provavelmente nós vamos estar nessa situação. Quase igual a essa. Né? Então, assim, eles têm esse período para se programar. Uhum. Professora, eu sei que é uma área que eu curto, eu trabalho nisso, então para mim é um pouco mais fácil, mas as pessoas evitam falar sobre política, né? Mas eu acho que nesse momento de pandemia, como eu falei, vamos esquecer a parte da política em si. Mas uma das perguntas que eu tenho aqui, que eu acho que você acho que é a doutora nisso, é sobre a sua opinião sobre esse gabinete de ódio, ou gabinete que foi criado junto à presidência da República, que, por exemplo, se eu sou do desafeto, eu vou fazer fake news e vou disparar. Seja lá robótica, seja com informações inverídicas. Como é que
é isso? Como é que pode ser visto isso, professor? Como é que, na sua opinião, como é que você vê essa forma dessas fakes que são espalhadas por um determinado, que seria o nosso, né, líder, nosso chefe maior, nosso, né, autoridade máxima do nosso país, que utiliza das mídias sociais? É lógico, o Twitter, ele utiliza sempre, desde quando na campanha ele já utilizava as mídias sociais, hoje ele utiliza mais até pela... O braço dele aumentou. Como é que a senhora vê isso? Ah, deixa eu só mandar um abraço aí para a Lilian, também, que foi minha aluna. Mandar um abração também para a Helena, minha colega de Casper Libero, que eu vi que entrou também. Então, e para todo mundo aí que está prestigiando a gente. Um beijo. Vai sumindo aqui, para mim vai desaparecendo. Mas eu vi que entrou o Irapuã, entrou a Luciana, entrou o secretário nosso daqui da cidade, o Esdras, entrou alguns alunos aqui. Obrigado Legal, a cada um obrigada de vocês. pela audiência aí, gente. Fico feliz. Bom, em relação ao gabinete do ódio, né? Eu acredito que seja uma ação que deponha muito contra a imagem dele enquanto líder e tudo mais, né? É uma situação assim até antidemocrática, né? Assim, então como eu não sei lidar com crítica, eu vou lá e aciono os robôs e aciono todos os mecanismos para gerar fake news para tentar me proteger, né? Então, assim, para mim chega a soar absurdo, né? E eu acho que isso, inclusive, se for provado, né, também é passível, inclusive, de questionar a posição dele ali enquanto líder supremo da nação, né? Então, fake news já é algo ruim por si só. Agora, quando se descobre que existe um mecanismo de fake news sendo produzidos com a anuência da presidência, é algo extremamente grave, né? Agora, eu quero ver como é que isso vai ser provado, como é que isso vai ser conduzido daqui por diante, né? Já antigos correligionários dele já falaram que de fato isso existe, né? Como foi o caso da Joyce, né? Que falou que aquilo era conduzido por alguém da família dele e que ele sim tinha ciência, né? A meu ver, isso é extremamente absurdo, extremamente negativo, extremamente ruim, né? Você ter uma máquina de fake news, uma máquina de geração de notícia falsa atrelada ali à presidência, né? Então chega a soar como crime para mim, né? É um crime, é um atentado contra a democracia, enfim, né? Vamos ver como é que tudo isso vai ser conduzido. Agora, isso é fato, né? Assim, independente desse gabinete do ódio, essa coisa de geração de fake news é algo também muito real e atrelado aos novos tempos, né? Então, assim, existem... engraçado que isso está bastante atrelado à política, né? Porque política é um tema sensível, é um tema polêmico e a coisa da fake news também ela ajuda na formação da opinião das pessoas. Tem caso de fake news envolvendo, né, as eleições norte-americanas. Então, tem um caso gravíssimo de fake news que prejudicou imensamente, na época, a candidata Hillary Clinton, né? E também o Donald Trump foi acusado de estar envolvido nisso tudo. Então, aqui no Brasil também a gente tem esses escândalos que estão acontecendo. Enfim, infelizmente, é um assunto que faz parte desse novo mundo digital, que faz parte dessa nova realidade. A gente, enquanto profissional de RP, a gente tem que atuar muito no sentido educativo, né? No sentido de ensinar as pessoas a como lidar com esse tipo de conteúdo, de informação, os mecanismos que a gente tem de denúncia para isso acontecer, os mecanismos que a gente tem de checagem de informação, tem várias agências checadoras de notícias, checadoras de informação, né? Então, a gente, enquanto profissional de RP, a gente tem que ajudar na disseminação dessas iniciativas positivas para combater essas fake news. Até o duopólio, né? O Google e o Facebook, o duopólio digital, eles têm iniciativas também de combate a fake news.
Enfim, acho que também teve um episódio essa semana, acho que o pessoal deve ter acompanhado isso também, que foi o Instagram, ele passou a ter esse selinho de que aquele conteúdo ele é um conteúdo falso, né? E aí o Instagram ele chegou a negativar um conteúdo do presidente Jair Bolsonaro. Porque era ele tinha falado algum fato falso ali, alguma informação falsa. Né? Então, assim, a gente já vê que os próprios grupos digitais grandes já estão tomando iniciativas nesse sentido para tentar combater, né? Fake news. E aí, um beijo para você. Vi que você acenou aí, bateu palminha. Saudades. Entrou a Marina, que é do Cerimonial do Estado, também aí, Cerimonial do Estado de São Paulo, hoje está na Prefeitura. Marcelo Gerim, que é da Sociedade Vicentina aí também, um abraço. O Gerson, um abraço para vocês aí. Então, professor, eu vi recente agora, foi até publicado hoje no grupo que a gente tem, que a Prefeitura ganhou no Facebook dela um selo azul, que significa que é verídico, que é um site verdadeiro. Sim. Tem informações verdadeiras. Uma das coisas que a gente está fazendo aqui na cidade, Carol, o prefeito está fazendo todo dia à noite, né, ele faz uma live com as informações do dia, né, dos casos, né? O boletim informativo do Covid. Lógico, no começo, principalmente, ele falava muito sobre o que tantos óbitos, tantos casos confirmados. Só que assim, a cidade ela tem obras, as pessoas ali comentam sobre outros assuntos. Mas é o que eu até coloco quando eu compartilho, eu falo assim, live oficial do prefeito. Né? Então, se a pessoa independe se a pessoa gosta ou não do governo, mas é a pessoa que está liderando a cidade e ele está trazendo a informação. Então, acho que, como é o caso do presidente, como é o caso do governo, acho que é bem por aí que eu acho que a gente tem que tentar trabalhar, né? Mas olha, as informações. Sim, não, tem as falas oficiais, né? Que em tese a gente espera que divulguem números reais e oficiais, né? É o mínimo que a gente espera. Mas tem também algumas iniciativas, por exemplo, tem uma iniciativa do Ministério da Saúde que é bem interessante, que eles têm uma seção dentro do site do Ministério da Saúde que desmistifica boatos. Então, por exemplo, saiu assim, estão enterrando caixões vazios no Rio Grande do Sul. Eu vi essa matéria. Então, o Ministério da Saúde vai lá e desmistifica, né? E fala qual é a real situação daquele dado. Mas olha que coisa, e isso é uma medida total de relações públicas. Né? É uma medida em que você está sendo transparente e que você ainda está contribuindo para a não disseminação de conteúdo falso. Mas, a Coca-Cola, por exemplo, faz isso há muitíssimo tempo. Mas, assim, coisa de... Se bobear, coisa de década. Uma década já, até mais. Né? Então, a Coca-Cola, eu me lembro que ela tinha no site dela uma área que era mitos envolvendo Coca-Cola. Porque também circulava um monte de coisa na rede, por exemplo, falando assim, a Coca-Cola limpa até motor de caminhão, desentope pia, lá, lá, lá. Como é que você vai usar? E aí tinha esses memes, essas coisas todas. E a Coca-Cola tinha uma área no site dela para falar exatamente sobre cada um desses temas sensíveis. Então, olha a cabeça deles, há muito tempo atrás, mas para trabalhar nesse sentido de desmistificar mitos e verdades. A Marcela falou aqui, boa, Má, que a Má trabalhou lá, que legal. Que é exatamente nesse sentido, nesse ponto, né? Assim, você, enquanto organização, você é uma marca e você não pode deixar que detonem a tua marca, né? Com notícias falsas, com conteúdos falsos, com conteúdos que vão prejudicar a tua imagem, a tua reputação. Então, você tem esse papel de se defender e esse papel de disseminar conteúdo, uma agenda positiva, de disseminar conteúdo interessante, conteúdo viável aí para as pessoas, né? Marcelo está falando também que tinha um projeto de embaixadores que também falavam a respeito desses mitos, né? Acho isso super interessante. E o Ministério da Saúde tem feito isso. Eu acho que... Você publicou esses dias, professor? Sim. Aquela da ação social voluntária da UFSCar. Você publicou, eu já mandei lá, me inscrevi e tal, e começamos a receber informações. Para ter uma única fonte, que é o InformaSUS,
né, ter informações sem fakes, que vêm de uma única fonte, né? Seja do Ministério da Saúde, da OMS, né? Então, a gente acaba utilizando muito essas ferramentas, né? Eu acabei até me Acho que inscrevendo lá. mais do que se valer de uma única fonte, que é impossível, né? Você hoje em dia controlar a fonte que as pessoas consomem, é você ter hubs que ajudem nessa informação. Né? Se vocês olharem nas redes sociais de vocês, principalmente lá o Facebook, ele tem areazinhas agora que tem números oficiais, dados oficiais de Covid-19. Aparece, né? Então, isso também é uma medida. Então, assim, esses grandes veículos, as grandes instituições, as grandes marcas, eu entendo que elas passam a ter esse papel adicional de prestação de serviço também. Tanto em prol de si próprios, né, quanto em prol da sociedade. Porque se elas não fizerem isso, né, a quantidade de informação negativa a ser difundida aí, não é nem informação negativa, é informação falsa mesmo, vai ser imensa. Né? Então é importante aí que as marcas, as grandes organizações, e quando eu falo marcas, podem ser marcas públicas, marcas privadas, marcas do terceiro setor, elas puxem para si essa responsabilidade. Né? A gente tem visto, tem assistido isso por parte dessas grandes instituições. Sim. Foi feita uma pergunta numa outra live, mas acho que entra um pouquinho nisso. Como o trabalho de relações públicas, a gente conseguiria fazer, seja no Ministério da Saúde, como um trabalho nosso para gerir essa crise que está acontecendo? Que o presidente fala uma coisa, o ministro fala outra. Como é que, como RP, a professora Carol Terra conseguiria gerir essa crise de imagem ou de trabalho desses poderes? Olha, eu acredito que aí não seja a questão da gente ter uma baita estratégia de RP de um lado ou de outro. O que está faltando ali entre ambos entre ambas as instituições é diálogo. Né? Assim, enquanto eles não se conversarem e não combinarem uma estratégia única de disseminação de informação a respeito disso, vai continuar acontecendo essa contradição, esse contrassenso, esse monte de informação desencontrada. Né? E assim, nós estamos vendo também assim, uma linha. A presidência, o Planalto está indo numa linha, o Ministério da Saúde está indo em outra, e aí fica difícil também. Né? Porque o próprio público, a própria audiência, o próprio cidadão, ele vê as duas coisas, ele não sabe quem está certo. Né? E aí começa aquela polarização também em relação polarização partidária, polarização política, né? Então, assim, eu entendo que o primeiro passo seja anterior a uma estratégia de divulgação, que é uma estratégia que eles têm que ter diálogo entre eles, entre si, combinar essa estratégia. Então, assim, se vai decidir que eles são a favor do desconfinamento e arcar com todas essas consequências, como é que vai ser a partir daí? Ou eles vão continuar incentivando o isolamento social então, como é que vai ser a estratégia a partir daí também? Então, assim, para mim, tem um passo anterior que não foi tomado. Né? Então, sem ser cabo de guerra, né? Exatamente, está um cabo de guerra. O que a gente vê é toda semana o presidente está numa situação que contradiz totalmente o que fala a OMS, o que fala o Ministério da Saúde, mesmo com troca de cabeça ali, né? Com troca de ministro. Então, assim, fica extremamente negativo para a própria imagem do governo como um todo. Né? Mostra ali uma desarticulação, uma desorganização tremendas. Professora, acho que assim, a gente consegue fechar tudo isso. Eu quero que nossos amigos que estão nos assistindo conheçam um pouquinho da professora ou da Carolina Terra. Como é que você entrou como RP? Eu sei que você estudou com uma grande amiga minha, que é a Yara Mota. Nós fizemos TCC juntos. E ela fala muito de você também. Como é que você caiu na área de RP? Qual é a sua ideia nesse sentido, professora? Olha, eu decidi fazer relações públicas quando eu estava na minha época chamava colegial, né? Agora não chama mais nem. E aí eu sabia que eu queria alguma coisa relacionada à comunicação, mas eu gostava tanto de relações públicas,
Na verdade, eu gostava de publicidade, de jornalismo, e eu não conhecia muito de relações públicas. E aí eu fui ler naqueles guias de estudante, fui buscar mais informação a respeito do que era relações públicas e acabei me apaixonando pela área, né? Pela nossa profissão, pela nossa atividade e decidi entrar. Para minha sorte, eu me apaixonei pelo curso, me apaixonei pela atividade e eu sou muito feliz nessa área de relações públicas, né? Depois da graduação em relações públicas que eu fiz na Unesp, em Bauru, eu vim para São Paulo e aí aí a minha trajetória na USP começou. Eu fiz especialização, foi onde eu conheci a Yara, e eu tenho um monte de grandes amigos que eu fiz ali. Depois da especialização, eu fiz mestrado, doutorado e agora, recentemente, eu acabei meu pós-doutorado. Eu fiz tudo ali na USP, né? Eu fui me apaixonando tanto pela área que aquilo também foi se desdobrando em outras paixões. Além de gostar muito da área de relações públicas, eu gosto também dessa área de relações públicas aplicada ao ambiente digital. Então, desde o mestrado, eu me dediquei a essa coisa de estudar como é que se dariam as estratégias de comunicação no ambiente digital. E fui me desdobrando, fui estudando muito a partir dali. Aí, quando você estuda o ambiente digital, você acaba estudando aquilo de uma forma mais ampla, você entra em várias searas ao mesmo tempo, né? E eu acho que isso a gente tem que ter em mente também. A gente não é uma caixinha, a gente tem interdependência, né, com muitas outras áreas, cada vez mais, né? Então, foi mudando muito o escopo também do trabalho de RP, isso a gente tem que ficar extremamente antenado. Antes eu ouvia lá atrás, né? Sei lá, eu sou formada há mais de 20 anos. Não, sou formada, meu Deus do céu, me formei em 2001. Sou formada há 19 anos, há quase 20. Né? Então, assim, a gente ouvia lá atrás que RP era intangível. Né? Como assim intangível? Né? Hoje em dia, você chega numa empresa e você falar que é intangível, os caras nem te deixam entrar, porque você precisa provar que aquele valor que foi investido no seu trabalho, quanto é que ele retorna para a empresa? Quanto é que ele retorna em termos de vendas? Quanto é que ele retorna em termos de imagem, de reputação? Então, acho que isso é uma necessidade que vem se transformando ao longo do tempo na nossa área. Né? Então, assim, a gente também antigamente entrava em comunicação porque a gente não gostava da área de exatas. Tudo bem, a gente pode continuar não gostando, mas a gente precisa dessa área, né? Cada vez mais. Né? Porque é uma área que nos apoia nesse sentido de avaliação, de mensuração e tudo mais. Né? Então, eu acredito que tem aí acho que também nunca nós fomos tão necessário, porque as organizações elas têm necessidade de relacionamento, elas têm necessidade de transparência, elas têm necessidade de engajamento, de disseminação de informação, né? Então, assim, tudo isso faz com que a gente hoje esteja em alta, esteja em evidência, e a gente tem que saber aproveitar tudo isso, né? A gente tem que saber pegar a carona nesse momento e se fazer extremamente necessário. Se fazer presente, né, por exemplo, numa estratégia de solução de crise, numa estratégia em que a gente vai ter que mandar o corpo inteiro de funcionários para casa, para home office. Como é que eu vou conversar com esse pessoal? Como é que eu vou fazer com que esse pessoal fique tranquilo e consiga produzir diante de toda a situação, né? Situação de que ele tem que cuidar de criança ao mesmo tempo em que ele trabalha, que ele tem que fazer comida, que ele tem que trabalhar, limpar a casa, enfim. Né? Então, minha pergunta era essa. Como a professora Carol Terra concilia ser professora, cientista, empresária e mãe? Não é fácil. Acho que se a gente parar para pensar, a gente enlouquece. Mas acho que o que sempre foi muito evidente em todos esses papéis que eu consigo desempenhar é porque eu tenho uma rede de apoio. Seja uma rede de apoio em que eu tenho uma pessoa que consegue me ajudar nos cuidados com as crianças, seja a minha família, né? Que para eu poder viajar para um congresso, eu conto com a minha mãe, eu conto com meu marido, eu conto com meus pais, eu conto com meus sogros, enfim. Então, assim, acho que ninguém é uma ilha, seria impossível
eu conseguir fazer tudo que eu faço se eu não tivesse essa rede de apoio. E essa rede de apoio está me fazendo uma falta danada agora em tempos de pandemia. Né? Então, assim, tem sido exaustivo, acho que para todo mundo, né, tem sido muito exaustivo, tem que conciliar todos esses papéis. O que mais a gente vê é o pessoal numa reunião de empresa, passando criança atrás, passando cachorro, e a gente está equilibrando um monte de prato, chega uma hora que cai um monte de prato ao mesmo tempo, e assim vamos seguindo. Né? Acho que... Você viu uma postagem do Japão que criaram como se fosse um pijama, porém é um social, que aí você, aqui tá como se fosse coisa, então você pode fazer você não precisa tirar a roupa. Pode fazer a sua conferência. O que eu vi também que eu achei muito engraçado foi que criaram um backdrop de uma estante cheia de livros também para você pôr atrás, para você não fingir o ambiente. Professora, eu criei, né, um espacinho aqui atrás, eu tenho um quadro, então assim, a gente tem a estruturinha que a gente monta em casa para fazer as coisas. Eu tenho esse meu escritório aqui, mas eu acho que meu marido está segurando eles lá com unhas e dentes para ninguém entrar. Não, tranquei a porta aí. Não entra, filhas. Né? Como são mais velhos, então... deixar uma plaquinha, porque aqui eles não sabem ler ainda, né? Eles são pequenininhos. São pequenininhos. Não é recente. Olha, vamos Professor, nosso tempo está quase acabando. Tá bom. Né? Mandar um abraço para a galera aí. O Mário da EMAI, que acabou de entrar aqui. Tem Barbizane. que está falando lá de Portugal, que é o Barbizane. Eu acho que ele está em Portugal. Ele tem um restaurante lá em Portugal, tá? Eu fiz a banca dele, né, Vini? Que tempo bom. Faz tempo já. As Marcela perguntas... falou que foi uma das minhas primeiras alunas, e acho que foi mesmo. Lá nos... fui seu aluno virtual. Ei, professora, que agora depois a gente responde as perguntas. Eu fui seu aluno virtual. Né? Eu tô falando, meu artigo lá tem uma parte lá carimbada, assinada por Carol Terra. Professora, a gente está quase chegando no fim aqui, eu acho que faltam uns 5 minutos, 5 minutos. Não aparece aqui a quantidade, então não sei. Mas deixa uma mensagem para os nossos alunos de RP, que, né, o que a gente pode fazer nesse momento, uma mensagem de incentivo no pós-pandemia. Eu acho que assim, eu espero que isso acabe amanhã ou daqui a um mês, mas que a gente possa voltar melhores. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, para os nossos, a maioria que são profissionais de relações públicas, mas eu queria que você deixasse uma mensagem sua. Gente, acho que assim, vai passar, uma hora vai passar, pode ser que demore um pouco, né? Mas vai passar. Acho que a gente pode aproveitar esse tempo para fazer coisas que gosta, para estar junto, né, das pessoas que a gente gosta. Então, acho que também não é momento só da gente se preocupar só com a questão profissional, a gente também tem que se manter são, né? Puxa vida, eu adoro assistir séries, acho que é um momento em que eu consigo ficar relaxada, consigo me distrair um pouco, mas mesmo assistindo série eu consigo achar ali ganchos com RP. Né? Então, assim, quem tem oportunidade de estudar, estuda. Quem tem oportunidade de ler mais, leia. Quem tem oportunidade de ter esses momentos de lazer, tenha. Quem tem oportunidade de ficar com os seus, que fique. Né? Porque é um momento bastante atípico, mas é também uma oportunidade da gente também ser um ser humano melhor, da gente olhar para o próximo, ter solidariedade, né, com quem está precisando. Eu li isso outro dia, né? Assim, reclamar do alto do apartamento da gente, falar que o coronavírus está igual para todo mundo, é extremamente desumano, né? A gente eu, por exemplo, estou numa situação de extremo privilégio, estou na minha casa com o meu marido, meus 2 filhos. Apesar de não ser fácil, a gente não está passando nenhuma necessidade. Tem gente que está passando muita necessidade. Então, que a gente também tem essa capacidade de olhar para essas pessoas. Né? E a gente, como profissional de RP, será que a gente consegue ajudar de alguma forma? Se a gente não consegue ajudar financeiramente, será que a gente consegue ajudar? Subiu aqui 10 segundos. Né? Então, apareceu 10 segundos aqui. É por aí. É isso aí. Beijo, professora. Muito obrigado. Tchau, RP gente. conecta você. Beijo pra todo mundo.